Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ok aí do outro lado. Eu quero começar com uma confissão. Quero confessar que eu me inspirei bastante num poeta português chamado Miguel Torga. O Miguel Torga teve uma vida muito dividida, como ele dizia nos seus diários, né, em 16 volumes de diários. O Miguel Torga dizia que teve uma vida muito ubíqua e dividida entre os dois lados do Atlântico. Portanto, como eu tive uma experiência de 4 anos em Portugal para fazer um doutorado em filosofia, eu tive essa inspiração e tive essa ideia de fazer essa série de encontros em que eu intitulei Filosofia e Literatura. São encontros que eu quero trazer para vocês algumas questões importantes acerca do diálogo dessas áreas, e para iniciar essa nossa conversa de hoje eu quero trazer algumas questões que são pertinentes para a teoria da literatura, que acaba de fazer pouco mais de 100 anos de idade, e quero trazer algumas questões de teoria da literatura, mas que sem dúvida são questões importantes para pensar essa relação filosofia e literatura. Portanto, ao longo dessa série de encontros eu quero trazer para vocês alguns diálogos teóricos, mas também práticos, relativo às literaturas portuguesa e brasileira, que são grandes paixões da minha vida. Portanto, vamos a isto. Eu escolhi para o início da nossa conversa um tema de teoria da literatura e um autor muito importante para esse debate, que é Roland Barthes, porque recentemente eu dei por mim que faz pouco mais de 100 anos que nós estamos comemorando o início, a formação da teoria da literatura em sua fase moderna, porque data de 1917, um ensaio do Viktor Shklovsky, um ensaio chamado A Arte como Procedimento. Já nessa primeira década, já nesse primeiro decênio do século XX, mais adiante, no segundo decênio do século XX, vão se formar as bases para a fundamentação da teoria da literatura em sua fase moderna. Ali se organiza um grupo de autores, um grupo de críticos que vão pensar a obra literária e vão pensar e vão construir ferramentas para se analisar a obra literária. É o que vai ficar famosa a partir do primeiro cartel do século XX, que é a análise de obra estrutural. Ou seja, a partir de 1917, com Shklovsky e com demais críticos, é que a análise de uma obra literária ela precisa ser estrutural e nós precisamos de ferramentas para analisar toda a obra literária. O grande legado que essa geração da primeira metade do século XX vai nos deixar como herança é uma herança estritamente estrutural. Por exemplo, quando hoje nós discutimos conceitos de literatura, quando hoje nós discutimos o que é literatura e o que não é literatura, quando nós discutimos o que é que faz de uma linguagem ser literária ou não, tudo isso foi pensado por esse grupo de escritores a partir de 1917. São os chamados formalistas russos e mais à frente são os estruturalistas. Toda essa geração da primeira metade do século XX nos deixou um grande legado hoje em teoria da literatura e em correntes críticas, em crítica literária, porque eles mostraram como é que se analisa uma obra literária e o que faz uma obra ser literária ou não. É o conceito que eles nos deixaram de literariedade, ou termo Literaturnost. Quando nós falamos em formalismo russo e quando nós falamos em estruturalismo, nós precisamos ter em mente duas questões muito importantes. A primeira questão é
O formalismo russo, o estruturalismo foram duas correntes que nos deixaram, além de um pensamento estrutural para se analisar a obra literária, eles nos deixaram uma grande herança em como depreender todas as propriedades de um texto literário. Não é à toa que hoje nós definimos teoria da literatura da seguinte maneira. O que é que define a teoria da literatura? A teoria da literatura é aquele conjunto de ferramentas que se debruçam sobre todas as propriedades do texto literário. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente, que é um ponto muito importante, é a herança estruturalista, a herança do formalismo russo para se depreender todas as propriedades do texto literário. Portanto, hoje, quando nós falamos de pós-estruturalismo, nós falamos de uma problematização do que essa herança nos deixou. Agora, a gente não pode esquecer que essas correntes, essas duas grandes correntes da primeira metade do século XX, essas correntes nos deixaram uma grande herança para não apenas a leitura da obra literária, mas para o próprio pensamento estrutural. Hoje, nós, quando fazemos artigos científicos, por exemplo, nós costumamos nós costumamos escrever por blocos. Fazemos uma sessão de introdução num artigo científico, depois fazemos uma outra sessão com desenvolvimento, depois fazemos uma outra sessão com conclusão. Nós hoje nós continuamos pensando por caixas, por blocos. Isso é o pensamento estrutural, isso é a herança que o estruturalismo nos deixou. Portanto, por mais que a gente hoje fale de pós-estruturalismo, nós não podemos esquecer essa herança, esse legado estruturalista. E é muito importante para um aluno de letras, por exemplo, aprender as ferramentas do estruturalismo, aprender as ferramentas que essa corrente crítica nos deixou para se analisar uma obra literária. Elas não podem ser esquecidas, elas não podem ser deixadas de lado. A segunda questão que nós temos que ter em mente é que, ao passo em que o estruturalismo e o formalismo nos deixaram uma grande herança para o próprio pensamento, essas correntes também trouxeram, digamos, um mal, porque essas correntes analisaram a própria obra literária pela obra literária, ou seja, as correntes, ao passo em que foram inovadoras em nos deixar muitas ferramentas que propiciaram a fundação da teoria da literatura em sua fase moderna, elas também foram limitantes. Elas também foram limitantes porque elas não entenderam a obra literária como um organismo vivo. Elas não entenderam a obra literária em relação com tudo aquilo que circunda a própria obra literária. Ou seja, quando falamos em formalismo russo, quando falamos em estruturalismo, nós estamos falando de duas correntes críticas que não apenas foram pioneiras na formação da teoria da literatura em sua fase moderna. Nós estamos falando de duas correntes também que excluíram a obra literária da sua vida social, do seu meio externo, da sua cultura, do seu contexto em que foi produzida. Por isso que nós hoje podemos até dizer que o início da teoria da literatura em sua fase moderna, ela é conservadora. Ela é conservadora porque essas correntes não viram que a obra literária é um organismo vivo, pulsante e que se relaciona com toda a cultura. E nós precisamos sempre ter em mente que, independente de qualquer época que nós estejamos, a cultura é sempre importante e que toda obra literária se relaciona com essa cultura, porque ambas formam uma rede. Ambas formam uma rede. Uma obra literária não pode ser excluída, uma obra literária não pode estar de costas voltadas para a cultura, para a sua vida social. Portanto, quando pensamos em formalismo, quando pensamos em estruturalismo, quando pensamos nessa fase inicial da teoria da literatura, nós estamos pensando nessas correntes que foram pioneiras, mas ao mesmo tempo limitantes. Eu queria fazer apenas uma introdução
uma introdução bem sucinta ao que foi esse período para chegarmos ao autor que eu escolhi para essa conversa de hoje, que é o Roland Barthes. Para mais informações sobre o que foi o pensamento estruturalista, sobre o que foi o pensamento do formalismo e qual foi a herança que esse pensamento nos deixou, qual a herança desse pensamento estrutural, recomendo muito esse livro, que é o Estruturalismo, uma antologia de textos teóricos. Aqui vocês vão encontrar nessa obra, que é volumosa, aqui vocês vão encontrar nessa obra vários textos de grandes filósofos que se debateram sobre o assunto do estruturalismo, como Foucault, como Derrida, como Lévi-Strauss, mas ao mesmo tempo são autores que não apenas pensaram o estruturalismo, não são apenas filósofos que meditaram sobre o que foi o estruturalismo, num sentido de historicizá-lo, mas também são autores que, além de fazerem isso, também problematizam o próprio estruturalismo. Essas questões que eu trago como introdutórias são importantes para chegarmos a Roland Barthes e a uma época, a 2 décadas em que foram importantíssimas para a problematização da teoria da literatura e que foram importantes para os novos rumos da própria teoria da literatura, que é a década de 50 e a década de 60 do século XX.